Diz assim a palavra de Deus: o Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, eu lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Deixe sua Bíblia aberta, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome, meu Deus. Que alegria nós podermos celebrar ao Senhor, ó Deus. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite, ó Pai, e agora diante da tua palavra, para escutar aquilo que o Senhor tem preparado para nós, ó Deus. Que o teu Santo Espírito tenha liberdade, ó Deus, de falar ao nosso coração, ó Deus, a nossa vida, transformar as nossas mentes, ó Deus, o nosso viver para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos. Nós estamos diante de um texto muitíssimo especial e de um momento muito emblemático na história do povo de Deus. Um momento de transição entre aquilo que nós conhecemos como as tribos, os clãs que povoavam a Israel e que se organizavam politicamente, militarmente, para uma transição sentido a monarquia, ou seja, a figura de um rei, de um líder que fosse estabelecido e que pudesse executar esse juízo, executar essa estratégia de guerra, executar essa administração politicamente diante do povo de Deus, diante do povo de Israel. Inclusive, recentemente, nós meditamos aqui na igreja com uma mensagem pregada pelo pastor Davi, onde ele mencionava muito essa expectativa por parte do povo de Israel. Porque na leitura do livro de Juízes, uma das frases que mais marca
qual era a expectativa presente naquele livro e presente especialmente no coração daquelas pessoas era: naquele dia não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Essa frase emblemática resumia qual era a condição do povo. Não havia rei, não havia uma liderança, não havia alguém destinado a administrar, a liderar, a conduzir o povo de Israel, tal qual aquele povo observava nas outras nações. E então nós temos essa transição para o livro de Samuel. E assim como o pastor Davi pregou naquela oportunidade, nós nos deparamos com uma história maravilhosa e muito improvável diante da situação que ali estava acontecendo. Nós nos deparamos com uma mulher que por anos tentava engravidar e não conseguia, até que Deus ouviu o clamor dela, ouviu a sua oração e a abençoou com um filho chamado Samuel. E se nós continuarmos neste livro, no primeiro livro de Samuel, nós vamos observar que este menino que foi separado desde o ventre da sua mãe, que a sua mãe o entregou diante do Senhor, ele se tornou o profeta de Israel. Ele se tornou a voz de Deus no meio do povo. Ele recebeu a autoridade de Deus, para que a partir da sua voz profética o povo fosse conduzido. E então nós temos essa narrativa fantástica no livro de Samuel, repleta de conflitos, repleta de ensinamentos, diante de um povo desobediente, um povo que não dobrava o seu coração à vontade de Deus. Nós temos uma arca da aliança que é levada justamente por conta dessa desobediência, e nós temos então um sentimento de falta de reverência, ou de referência também, porque o que nós observamos é que o povo, após vários e vários conflitos, e após o Senhor ter dado vitória a eles diante da confissão de pecado deles, diante de um coração humilde que eles derramaram na presença de Deus, agora eles querem uma liderança. Os filhos do profeta Samuel não dariam conta dessa liderança, eles também eram desobedientes, o coração deles também estava desviado do Senhor. E agora nós temos então esse sentimento de uma falta de referência. E é por isso que em 1 Samuel capítulo 8, o povo faz um pedido muito, muito simbólico ao profeta. Eles dizem: queremos que você nos constitua um rei, assim como acontece com todas as outras nações. Guarde esse pedido do povo de Israel. Queremos que você nos constitua um rei, assim como acontece com todas as outras nações. Do ponto de vista humano, irmãos, do ponto de vista histórico, quando nós estudamos história, quando nós estudamos o desenrolar da história das nações ao redor do mundo, faz sentido que as nações anseiem por um líder, por um rei, por alguém que pudesse representar aquele povo. Do ponto de vista da história da humanidade, faria todo o sentido, afinal eles tinham uma terra a zelar, a proteger, a cuidar. Eles agora não estavam peregrinando pelo deserto, assim como foi após a libertação do Egito. Não, agora eles tinham uma terra a qual deveria ser protegida dos inimigos. Nós estamos falando de uma época onde inimigos sanguinários estavam à espreita de Israel, tal qual os filisteus, que eram a pedra no sapato de Israel. Pensa num povinho encardido, que queria porque queria subjugar Israel. E então nós temos esse povo, que era conhecido como o povo do mar, e eles tinham uma tecnologia de ponta para aquela época. Eles tinham armas de ferro. Nenhuma outra nação naquela época contava com esse poderio. E agora Israel precisava lidar com essa pedra no sapato. Não o bastante, nós temos diferentes tribos, com diferentes clãs, lideranças. Ou seja, do ponto de vista histórico, humano, faz todo o sentido Israel estabelecer um rei, estabelecer uma monarquia. Mas quando nós nos deparamos com as Escrituras Sagradas, quando nós nos deparamos com a Bíblia,
nós não podemos simplesmente fazer uma leitura do ponto de vista humano e histórico, mas nós sempre precisamos nos atentar do ponto de vista do alto, porque quando nós buscamos compreender qual era o ponto de vista de Deus em relação a essa decisão, Deus não estava nada feliz com isso. Por quê? Deus havia chamado Israel para ser um povo santo. O que significa ser um povo santo? Significa ser um povo separado por Deus. Significa ser um povo diferente dos outros povos, povos pagãos, povos que adoravam as outras divindades e que se organizavam conforme essas divindades e conforme a sua própria religião. Ou seja, Deus não se agradou do pedido de Israel. Mas não apenas por isso, mas também pelo fato de que o Senhor era o próprio rei que concedia a vitória a Israel. Nós cantamos isso aqui juntos. O teu reino é sempre eterno, reina sobre mim, Senhor. Nós declaramos isso como igreja porque nós reconhecemos que Deus é o nosso rei. Mas Israel não estava reconhecendo isso, irmãos. Mesmo diante da vitória que Deus acabara de dar a eles, eles se viraram para o profeta e disseram: nós também queremos um rei a exemplo das outras nações. Além disso, Deus exercia o seu poder, a sua majestade, o seu governo a partir de uma aliança, não a partir de estratégias políticas ou estratégias de guerra. Então veja como isso era problemático do ponto de vista do Senhor. É isso que nós temos revelado nas Escrituras Sagradas, de forma muito clara, de forma muito direta. Então, nós estamos diante de um dilema. Deus queria que as outras nações fossem como Israel. Israel queria ser como as outras nações. Deus, desde que chama a Abraão e posteriormente quando Israel está cativo no Egito e Deus liberta esse povo, Ele diz claramente: eu quero que este povo seja um luzeiro para as outras nações. Mas Israel deseja permanecer na escuridão, tendo como modelo, como exemplo, as outras nações. E diante disso nós temos uma advertência muito importante, porque o Senhor diz por intermédio de Samuel, o profeta, que olha, vocês querem um rei sobre vocês? Preparem-se, porque ele terá direito sobre os filhos de vocês para o trabalho duro e para a guerra. Ele terá direito sobre as filhas de vocês para os trabalhos na cozinha, na arrumação das coisas. Ele terá direito sobre uma parte da colheita de vocês e ele terá direito sobre os animais de vocês. Então é isso que vocês querem? Vocês vão submeter a família de vocês, vocês vão submeter os bens de vocês a esse rei, a este homem que pode ser muito cruel? E Israel confirmou: sim, essa é a nossa vontade, é isso que nós desejamos. Nós desejamos um rei conforme as outras nações possuem um rei. É muito importante nós mantermos essa informação em mente, porque logo em seguida, no capítulo de número 9, nós temos uma resposta para esse pedido de Israel. No capítulo de número 9, nós observamos um rei se levantando no meio do povo. Seu nome era Saul. E Saul, o texto vai destacar, tinha atributos que chamavam a atenção. E um dos atributos principais de Saul é que diante daquele povoado, diante daquela nação, Saul tinha maior estatura. Saul era o maior. Ele tinha uma boa aparência. E isso era muito importante para a cultura daquela época, isso era muito importante para a mentalidade, para a cosmovisão daquela época a respeito de quem é um rei. O rei, ele é sempre caracterizado como um cara alto, esbelto, um cara que chama atenção. Inclusive é isso que nós observamos nas estátuas feitas daquela época.
quando o povo tentava retratar a sua liderança, o seu rei, eles construíam estátuas gigantes. Por quê? O rei é essa figura que tem presença. O rei é essa figura que é mais alto do que o povo, que é mais alto do que todos aqueles que estão ao seu redor. Então, diante dos atributos de Saul e diante da confirmação da escolha de Saul, porque nós observamos também no capítulo 9 que de maneira sobrenatural o reinado de Saul ia sendo confirmado. Nós estamos diante de alguém, irmão, diante de um candidato, meus irmãos, que tem cara de rei, tem jeito de rei, mas que não é o rei segundo o coração de Deus. Nós estamos diante de um candidato que tem toda a pinta de rei, mas que não é o rei desejado pelo coração de Deus. Mas ele foi rei sobre Israel, ele foi o primeiro rei sobre Israel. E aí alguns desavisados podem se perguntar: espera aí, pastor, como assim? Nós cremos num Deus que é soberano, nós cremos num Deus que não é pego de surpresa, nós cremos num Deus que executa a sua vontade, e aí de repente nós estamos diante de um rei que não era agradável ao coração de Deus, mas que foi constituído rei sobre Israel. Deus errou? Alguém poderia perguntar. Mas quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, nós podemos ter a certeza de que Deus soberanamente permitiu que Saul fosse rei sobre Israel. E nós podemos nos apoiar na própria palavra de Deus, que diz, por exemplo, em Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2: não há autoridade no mundo que não seja eleita sem que Deus permita. Não há autoridade no mundo, não há autoridade em nenhuma nação que Deus não tenha permitido que seja eleita. Mas isso não significa que Deus aprove essa liderança. Isso é um mistério para nós, mas é a grande verdade, e a própria palavra de Deus nos revela. Mas há também um segundo motivo. Deus, em sua soberania, concede coisas que o nosso coração pede, mas que não estão alinhadas à sua vontade. Isso é um baita de um mistério para nós. Isso é muito complexo de nós entendermos. Mas, queridos, não se enganem, essa é uma das piores coisas que poderia acontecer para a humanidade. Deus conceder ao homem, conceder ao ser humano os desejos que estão no coração dele. Porque o coração do homem, o coração do ser humano é um coração enganoso. E é isso que Romanos também, capítulo 1, do verso 21 ao 31, vai nos mostrar. Que uma das piores coisas que aconteceu à humanidade foi justamente o fato de Deus ter permitido que essa humanidade seguisse o seu próprio coração. Por isso, fico alerta para você, que diante de um vídeo motivacional, que diante de um livro motivacional, lê ou escuta a seguinte frase: faça o que o seu coração mandar, ouça o seu coração. Cuidado, você pode estar caminhando direto para o buraco. Nós devemos ter cuidado com o nosso próprio coração, e é isso que a palavra de Deus nos mostra. E é isso inclusive que nós vemos na vida e no reinado de Saul: desobediência, falta de arrependimento. Em momentos cruciais onde Deus havia dado uma ordem, Saul desobedece essa ordem e Saul desagrada a Deus. Por isso agora nós estamos diante de um momento muito emblemático. Nós estamos diante de um momento onde Deus está dizendo a Samuel: Samuel, até quando o seu coração vai pesar? Até quando você vai ter dó? Até quando você vai se chatear com o fato de que eu rejeitei a Saul? Porque esse não é o rei que eu quero para a minha nação. Samuel, até quando você vai chorar por isso? Até quando você vai se entristecer com isso? Eu estou chamando você agora para ungir aquele que eu desejo que seja rei sobre Israel.
E é por isso que no texto em que nós lemos, o Senhor chama Samuel e então ele diz: vá para a terra de Belém, vá até Jessé, o belemita, vá até essa região. E para quem não sabe, Belém, que da tradução é cidade do pão, tenho certeza que muitos irmãos iam gostar de morar lá, assim como eu, né? Ainda mais se for a cidade do pão com manteiga ou com uma mortadela, um salame. Mas Belém é a cidade do pão. Só que Belém, meus irmãos, ainda que tenha esse nome lindo, maravilhoso, ainda mais próximo do horário da janta, não é uma cidade grande. Pelo contrário, a região de Belém era marcada por ser uma cidade pequena, uma das menores daquele lugar, daquela extensão. Ou seja, nós estamos falando de uma cidade improvável para que um rei fosse ungido. Guarde isso, nós estamos falando de uma cidade muito improvável. Quando Samuel chega lá, a galera fica assustada. Os sacerdotes que ali estavam, as pessoas que ali estavam, elas ficam em pânico. Por quê? Imagina só numa cidade pequena, onde todo mundo sabe o que acontece, onde a notícia corre solta. E eu sei muito bem como é isso, que eu sou de Avaré, então uma cidade pequena, minúscula. De repente você tem o profeta de Israel, que foi constituído por Deus, voz de Deus, no meio daquele povo. O que o profeta veio fazer aqui? Vai fazer cair fogo do céu, meu Deus do céu. O que a gente aprontou? Por que Samuel está aqui? E aí então aquelas pessoas com medo do profeta perguntam: a sua vinda é de paz? E aí Samuel diz: sim, é de paz. Eu vim para sacrificar, eu vim para termos um tempo juntos de sacrifício ao Senhor, assim como o Senhor havia ordenado. E então ele vai até Jessé, e ele então manda Jessé chamar os seus filhos. E aqui mais uma vez, meus irmãos, nós estamos também diante do improvável, porque nós estamos falando de uma família que vivia no campo, uma família simples, não uma família que nasceu num lugar glamuroso, ou que tinha um ofício glamuroso diante daquele povo, diante daquele território, daquela nação. Nós estamos falando de uma família a qual tinha 8 irmãos que trabalhavam com o serviço no campo, o serviço braçal. E aí de repente Samuel chama aqueles filhos, e o Senhor conduz o coração de Samuel, e o Senhor nega que um daqueles filhos seja o escolhido, até que o último filho que ali se apresentava, dos 7 que estavam em casa, todos altos, fortes, todos com jeito de rei, com cara de rei, o Senhor diz a Samuel: eu não escolhi nenhum desses. E nós temos um dos versículos mais fascinantes dessa narrativa, o versículo de número 7, que diz: o ser humano vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O ser humano vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E então Samuel pergunta a Jessé: por acaso você teria mais algum filho que não está aqui presente, que não aqui está entre os outros? E aí então Jessé se lembra do filho mais novo, o filho improvável, o filho que ninguém se lembraria, porque essa era exatamente uma das práticas presentes naquela cultura. O filho mais novo é aquele filho que ele não é lembrado, principalmente em momentos importantes, cruciais para a história do povo de Deus. É justamente esse que Samuel manda chamar. Davi estava no campo, cuidando das ovelhas do seu pai, e de repente chega um jovem rapaz, ruivo, com uma boa aparência, mas alguém que não tem cara de rei, alguém que não tem a estatura de rei, alguém que não tem o jeito de rei. Quando Samuel tem no seu coração a confirmação do Senhor: é este, pode ungí-lo. Porque o ser humano vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E aí há algo nesse texto que eu tenho certeza que suscita curiosidade em todos nós. O que havia
no coração de Davi para que ele fosse escolhido como rei de Israel? O que havia no coração de Davi para que ele fosse ungido rei de Israel? Porque nós sabemos que Davi era pecador. Nós sabemos que, assim como todos nós, Davi tinha suas questões para com Deus, as suas pendências para com Deus, as suas fraquezas, as suas lutas, os seus pecados terríveis, assim como cada um de nós. Mas o que havia no coração de Davi que chamava a atenção de Deus? E muitos estudiosos destacam que poderia ser a submissão, o fato de que Davi era alguém submisso àquilo que Deus ordenava, comandava. Pode ser o fato de que Davi se arrependia verdadeiramente. Davi, depois de pecar, ele recorria a Deus e ele então se derramava na presença de Deus. E nós temos isso registrado nos Salmos, nós temos isso registrado nos livros de Samuel. Nós poderíamos falar sobre a entrega de Davi. Aquele rapaz, ele se submetia a perigos para defender as suas ovelhas. Se fosse necessário colocar a vida dele em jogo, ele o faria para que as ovelhas dele fossem poupadas. Nós teríamos muitas coisas a especular aqui, mas há algo em específico que eu quero conversar com você nessa noite, frente a esse texto. O fato de que Deus soberanamente olhou para Davi e o considerou como ungido do Senhor. E quando nós fazemos a tradução, queridos irmãos, da palavra ungido, do hebraico Machia ou Messias, e do grego, quando a gente traduz isso para o grego, a gente vai ter a palavra Christos, nós entendemos que Deus tinha algo de especial para a vida daquele rapaz, que era pecador assim como eu e você, que tinha suas lutas assim como eu e você, mas que algo peculiar estava sobre a vida dele, estava sobre a história dele. Há algo de muito interessante na história de Davi que eu quero compartilhar com você nessa noite. Davi era o tipo do servo sofredor. Quando nós olhamos para a história dos reis de Israel, nós vamos observar que nenhum dos reis sofreu como Davi sofreu. Nós vamos observar que não há uma história de intimidade, de pessoalidade entre rei e Deus, tal qual nós vemos em Davi. E há um motivo para isso. Deus estava chamando aquele rapaz, aquele homem, para que ele fosse um tipo muito importante na narrativa bíblica, para que ele fosse uma espécie de servo sofredor. Porque quando nós olhamos para a vida de Davi, nós estamos diante de alguém que está disposto a dar a sua própria vida para defender as suas ovelhas. Nós estamos diante de uma pessoa que foi perseguida pelo próprio rei, mesmo sendo o ungido do Senhor, ou seja, o Messias daquele contexto, o Cristo daquele contexto. Ele foi perseguido, e perseguido para ser morto. Davi foi contado entre os criminosos. Davi constantemente era traído e abandonado por aqueles que se assentavam na sua mesa. E num dos momentos de maior angústia, em um dos momentos de maior questionamento da sua alma, no Salmo 22, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que o Senhor me abandonou? Os meus inimigos me encaram na minha vergonha, diz em outro versículo. Eles repartem as minhas vestes, e sobre as minhas túnicas lançam sorte. Isso faz você se lembrar de alguém? Existe outro rei que vem à sua mente e que tenha experimentado esse mesmo sentimento, ou que tenha dito essas mesmas palavras? Queridos, esse texto nos apresenta Saul, o rei segundo o coração de Israel, do povo. E nós vemos que esse rei era insuficiente. Esse texto nos apresenta Davi, rei segundo o coração
de Deus. Mas nós sabemos que mesmo ele sendo ungido do Senhor, Davi morreu, ele era insuficiente. E por isso esse texto nos aponta para Jesus, o rei que é o próprio coração de Deus, o rei que é o coração de Deus encarnado, e o seu governo é justo, é perfeito, é puro, é santo. É por isso que esse texto ele está apontando para algo além, aquilo que é improvável, aquilo da onde ninguém imaginaria que teria solução. O Senhor está apontando para a verdade da salvação dele, para mim e para a sua vida. E é através desse texto que nós entendemos que Deus é um especialista do improvável, daquilo que ninguém espera, daquilo que ninguém tem como expectativa, porque Deus não tem compromisso com as expectativas do nosso próprio coração, principalmente aquilo que se refere à nossa salvação. Diferentemente das outras divindades, diferentemente dos falsos deuses que estavam ao redor de Israel nas nações pagãs, e que tinham o seu próprio rei, cruel, maligno, pecador, terrível, opressor, sanguinário, porque aqueles reis eram eleitos conforme o coração de um povo longe de Deus. Mas agora nós temos o Senhor mostrando qual é o tipo de reinado, qual é o tipo de governo que Ele deseja estabelecer para o seu povo. Esse Deus que trabalha com o improvável agora nos aponta para o Cristo verdadeiro, para o Messias verdadeiro, para Cristo Jesus, aquele que nasceu num berço improvável, porque Jesus também nasceu em Belém, na cidade do pão, mas Ele nasceu no meio dos animais, numa manjedoura, onde os animais se alimentam, porque a sua família não tinha condições, a sua família era uma família improvável. Nós estamos diante de uma jovem chamada Maria, que não tinha perspectiva nenhuma e de repente foi chamada por Deus. Jesus, este que nasceu num lugar improvável, numa família improvável, agora cresce numa região improvável. Ele cresce em Nazaré, lugar de onde não havia nada a se esperar. Por que não em Jerusalém? Por que não nos palácios? Por que não na elite? Por que não no glamour dos poderosos? Nós estamos diante de Jesus, aquele que chama discípulos improváveis, gente simples, gente que tinha uma vida dura, gente iletrada, gente que não tinha perspectiva de vida. Mas, queridos, acima de tudo, nós estamos diante de um rei que sofreu uma morte improvável, uma morte que nenhum de nós esperaríamos que um Deus sofresse, uma morte que era destinada aos piores criminosos daquela época, a morte de cruz. Os criminosos mais terríveis, mais vergonhosos, eram aqueles que eram crucificados, e de repente nós temos esse rei, que nasceu num lugar improvável, de uma família improvável, morrendo uma morte improvável, contra todas as possibilidades, contra todas as probabilidades. Nós estamos diante do verdadeiro e único Rei, aquele que nós oramos aqui, aquele que nós louvamos aqui, Cristo Jesus. Cristo Jesus, contra todas as probabilidades. Jesus é o Deus que se encarnou, que se fez gente e habitou entre nós, contra todas as probabilidades. Jesus é aquele que morreu por nós naquela cruz e se fez motivo de vergonha por nós naquela cruz. Mas Jesus também, contra todas as probabilidades, é aquele que ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Contra todas as probabilidades e contra todas as possibilidades que esse mundo e que os governos desse mundo podem oferecer para mim e para você. Este é o nosso Rei, improvável aos olhos humanos, mas o Rei que é o próprio coração de Deus encarnado. Esse é Cristo Jesus. Contra todas as probabilidades,
Ele nos ama, Ele nos resgata, Ele nos transforma e Ele tem uma obra de salvação para a minha e para a sua vida. Amém? Você crê nisso, meu irmão, minha irmã? Por isso, diante dessa verdade, eu quero compartilhar com você nessa noite 3 aplicações. A primeira delas é cuidado com as expectativas do seu coração. O nosso coração gosta de novidade. O nosso coração gosta de brilho. O nosso coração gosta de glamour. O nosso coração, ele é tendencioso. O nosso coração rejeita a disciplina. O nosso coração rejeita a obediência. O nosso coração é tentado pelas novidades do mundo. E é isso que essa história vai nos ensinar. Porque aquilo que estava no coração de Israel muitas vezes é um reflexo do nosso próprio coração. Nós queremos lutar as guerras que nós temos para lutar neste mundo com as armas do mundo, com as ferramentas do mundo. E então nós nos sentimos apertados de todos os lados, nós nos sentimos desesperados, nós nos sentimos confrontados por tantas e tantas circunstâncias, economia, profissão, casamento, família, e o nosso coração tem a tendência de recorrer às soluções deste mundo, tal qual Israel. Veja, todas as outras nações têm o seu próprio rei. Veja, todas as outras pessoas, as outras famílias se comportam dessa forma. Veja, o meu colega, a minha colega fez assim, eu também devo fazer assim. Quando na verdade, Deus não está chamando você, Deus não está chamando a mim, para que nós sejamos iguais a este mundo, mas para que esse mundo possa olhar para a nossa vida e ver o brilho de Cristo Jesus, e para que os olhos deles sejam fascinados por algo que esse mundo não pode oferecer, que é o sacrifício do Cordeiro, que é a verdadeira salvação que há em Cristo Jesus. A segunda aplicação que eu quero compartilhar com você nessa noite é: não despreze os improváveis que Deus tem para a sua vida. E nós costumamos a fazer isso. Nós pensamos, isso aqui tem cara de rei, tem jeito de rei, e eu quero que isso governe a minha vida. Isso aqui tem cara de solução, tem jeito de solução, e eu creio que é isso aqui que vai me abrir as portas. Quando na verdade Deus, muitas vezes, está trabalhando no improvável da nossa vida. Está trabalhando daquele lugar que você nunca imaginou, nunca esperou que pudesse haver solução. Porque na narrativa bíblica é exatamente isso que Deus vai fazer, mas nós custamos a aprender isso. Nós observamos isso desde Abraão, nós observamos isso em Isaac, nós observamos isso em Jacó, o improvável, o filho mais novo, a mulher estéril. Nós observamos isso no reinado de Israel, com Saul e Davi. Nós observamos isso em Cristo Jesus, no seu nascimento, na sua vida, na sua morte e ressurreição, nas pessoas que Ele chama. Esteja sensível para o improvável de Deus. Nessa semana que se inicia, esteja sensível para aquilo que você olha e você não dá valor, para aquilo que você pensa, não é possível. Muitas vezes Deus quer tratar exatamente essa área do seu coração, sendo que você está com seus olhos viciados, com seus olhos cheios de expectativa com aquilo que as pessoas têm apresentado para você, quando na verdade Deus muitas vezes utiliza o improvável para mudar, para transformar, para moldar o nosso coração. E por fim, queridos, não tem como nós nos depararmos com um texto como esse e com o fato de que o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Messias, o Messias definitivo, que é Jesus, improvável diante de todas as expectativas humanas, não tem como nós não observarmos o fato de que Ele também está chamando pessoas improváveis. Isso inclui a mim e a você. Porque eu tenho certeza que nessa igreja nós não temos nenhum prêmio Nobel da paz. Eu tenho certeza que nessa igreja nós estamos diante de pessoas que vivem de segunda a segunda
os seus dilemas, a sua luta contra as tentações, as suas fraquezas, os seus pecados. Pessoas que de segunda a segunda se sentem também confrontadas com as contas a pagar, com o filho a educar, com o casamento a tratar diante de Deus. Por isso, o que eu quero te lembrar nessa noite por meio dessa palavra é que Deus chama improváveis, como eu e você. Deus chama improváveis no seu local de trabalho, e é você que Ele deseja usar. Deus chama improváveis na sua própria família. Deus chama improváveis nessa igreja, diante das circunstâncias, das missões que nós temos à frente, dos desafios que nós temos à frente, e pode ser que você pense, não é para mim, não, eu não vou me candidatar, eu não vou colaborar, eu não vou cooperar, porque isso não é para mim. Mas Deus trabalha no nosso coração o fato de que Ele tem um apreço pelos improváveis, por aqueles que o mundo rejeita, por aqueles que não ganhariam um prêmio, não teriam uma noite de gala, mas por aqueles que Jesus deseja usar de maneira muito especial. Lembre-se disso, meu irmão e minha irmã. O rei, improvável aos olhos desse mundo, mas que é o próprio coração de Deus encarnado, chama outras pessoas improváveis, pessoas cheias de falhas, de lutas, e Ele então transmite autoridade para essas pessoas. Ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e agora Ele compartilha dessa autoridade, para que a gente possa pregar o Evangelho, para que a gente possa apresentar ao mundo um governo que não é baseado no amor ao poder, mas no poder do verdadeiro amor, que é Cristo Jesus.